DOC.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa DOC.com, informação com imparcialidade. Recebemos hoje o vereador Valfredo Lacudzazi do PRP. Ele foi o relator da Comissão Especial de Investigação da Saúde na Câmara Municipal, encerrada recentemente. Ele fala com a gente sobre o resultado do trabalho. E hoje, 9 de dezembro, é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Em Ponta Grossa, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, juntamente com a Associação Comercial, fizeram uma semana de mobilização para lembrar a data. Para falar sobre esse assunto, recebemos Joel Oliveira, coordenador geral do DCE. Vamos falar também sobre a suspensão pela Justiça da parceria entre a Fundação UEPG e a Prefeitura para cuidar do Hospital Municipal. E também sobre o começo das obras do binário da Avenida Carlos Cavalcante. Não perca também o que acontece na agenda cultural. Tudo isso em 2 minutos. DOC.com, você bem informado. Estamos apresentando DOC.com. Voltamos a apresentar DOC.com. Estamos de volta com o programa DOC.com e nesta semana o juiz da primeira Vara Federal de Ponta Grossa, Fabrício Bittencourt da Cruz, suspendeu o convênio entre a Prefeitura e a Fundação EPG para a administração do Hospital Municipal. No primeiro momento, a decisão suspendia imediatamente o convênio e houve vários transtornos para a população. Agora, o convênio ainda vai durar mais 30 dias até a Prefeitura encontrar a forma adequada para a administração do pronto-socorro. Foi um convênio feito na tentativa de solucionar um problema grave ali no pronto-socorro, de falta de médicos sem cumprir carga horária. Durou pouco, né? O Ministério Público, então, entendeu e o juiz acatou, entrou com a ação, o juiz acatou a suspensão desse convênio. Agora, Ismael, primeiramente, boa noite. Cabe ao prefeito Pedro Vosgrau encontrar uma solução para o nosso pronto-socorro. Aí está o grande problema, né? Qual a solução mais adequada? O pronto-socorro vinha sendo administrado pela Prefeitura com inúmeros problemas, principalmente de gestão. E agora, ao que parece, pelo menos as notícias que vinham sendo veiculadas, nos comentários da classe política, me parecia que esse convênio com a UEPG tinha dado certo e muito certo. As pessoas estavam sendo atendidas, os médicos estavam conseguindo fazer os seus plantões de forma adequada, a população estava tendo atendimento. E, infelizmente, né, foram encontrados problemas nesse convênio, né, e o juiz acabou suspendendo de forma abrupta, num primeiro momento, como você já falou, Eduardo, e depois percebendo, né, o transtorno que isso causou à população, ou com diversas pessoas esperando por atendimento durante quase o dia todo no Hospital Municipal e sem ter sucesso, o juiz acabou entendendo que era necessário um prazo para a Prefeitura se adequar, porque em início de conversa a Prefeitura não tinha um plano emergencial de ação, caso esse convênio fosse suspenso como foi. Né? Quem sabe a Prefeitura não imaginasse isso, né? Num primeiro momento. Com certeza não imaginava, senão não teria feito. Sem dúvida, mas ela tinha sido alertada. Porque a gente esteve aqui com o reitor, João Carlos Gomes, conversando a respeito desse convênio, quando foi aprovado na Câmara, ele foi à Câmara Municipal, levou informações para os vereadores que questionaram no primeiro momento esse convênio, eles achavam que o município queria se eximir da administração do pronto-socorro e passar para o EPG, que é do Estado, e depois, quando a população fosse reclamar, que procura o EPG. Né? Mas foram convencidos que realmente o convênio era bom e, de uma hora para outra, logicamente, o juiz teve os seus argumentos, né, para contestar esse convênio, mas o fato é que esse caminho não vai adiantar, vai ter que encontrar uma outra alternativa para esse problema que aflige aí a população. Esses detalhes são importantes a gente salientar. O dever do Estado, o dever dessa complexidade média e alta é do Estado, não é da Prefeitura. A Prefeitura assumiu essa responsabilidade durante um longo tempo,
e recebe verbas do governo federal e do governo estadual para gerir o hospital, mas não tem tido sucesso nessa intenção. O que a gente imagina que deve ser feito? Se há problemas no convênio e há como saná-los, seria interessante que ele se mantivesse, né? Agora, se não há possibilidade do convênio persistir, que fosse encontrada uma forma um pouco parecida com o que vinha sendo feito pelo convênio, porque, como eu já citei, as pessoas estavam gostando da maneira como estava sendo administrado. Pelo menos é o que se comenta, né? Ok, Ismael. E um outro destaque da semana, falar a respeito falamos de um problema, né? Agora vamos falar de uma solução, que foi o início das obras do binário da Carlos Cavalcante ali em Uvaranas, uma obra muito requisitada, muito reivindicada pelaquela região da cidade, vai desafogar certamente a Avenida Carlos Cavalcante. Esse binário ele vai fazer o sentido bairro-centro e a Carlos Cavalcante vai ficar ali só no sentido centro-bairro, certamente facilitando o tráfego para aquela região. As obras começaram depois de bastante empenho do governo Pedro Vosgrau Filho, das suas secretarias, que estão ali uma parceria também com o Exército Brasileiro, que aceitou fazer uma permuta para ceder a área, parte da área onde vai passar esse binário. As obras começaram, existe uma previsão de término aí e de que ainda em 2012, no máximo aí até o início de 2013, esteja entregue para a população poder usar esse trajeto como uma alternativa a Carlos Cavalcante. Essa sim é uma boa notícia, Ismael. E essa notícia tem que ser destacada principalmente por qual motivo? O estado atual da Carlos Cavalcante tem ceifado vidas ali. Há problemas no trânsito muito graves, desrespeito, até um pouco de falta de educação também do motorista. Isso é uma coisa que não é só de Ponta Grossa, é no Brasil todo que isso acontece, mas, enfim, por ser uma pista ampla, né, a Carlos Cavalcante, ter uma pista exclusiva para ida, outra para volta e tal, alguns motoristas acabavam exagerando e causando acidentes gravíssimos, né, com uma estatística de feridos e mortes aí nos últimos anos muito grande. A esperança nossa é que com essa conquista, que muita gente não acreditava nisso, hein? Esse é um mérito, a gente tem que destacar do prefeito Vosgrau, que foi até o fim, teimou e conseguiu. E que essas coisas diminuam, né? Que essa conquista possa diminuir os acidentes, que possa trazer benefício à população. E é uma obra que vai trazer também o desenvolvimento daquela região, porque se formos pegar a questão dos bairros daqui de Ponta Grossa, Nova Rússia já tem um centro comercial ali bem desenvolvido. Uma estrutura de acesso melhor também. Uma estrutura de acesso. A Oficinas caminha para isso, já está mais avançado. E o Uvaranas, a tendência é que naquela região realmente o desenvolvimento ocorra nesse momento, devido ao hospital regional, devido aos vários campos de universidade, o campus da própria UEPG, de universidades particulares que tem ali, enfim, de várias coisas. É uma obra que a gente, como você bem lembrou, Ismael, destacar a perseverança aí do prefeito Pedro Vosgrau Filho, foi ajudado também pelo secretário de governo, João Barbiero, que também teve a sua participação lá em Brasília, e agora, nessa semana, iniciaram as obras. Para ficar melhor ainda, só terminando o contorno leste. É verdade. O contorno leste, melhor ainda mais. Vamos procurar falar mais a respeito de mais um assunto, Ismael, que são a questão dos interminável questão que envolve os cargos em comissão da Câmara Municipal. Nesta semana, estiveram reunidos os integrantes da mesa executiva, junto com a promotora de proteção ao patrimônio público, a Michele Fontana, e também com a procuradora do Ministério do Trabalho, para discutir uma proporcionalidade entre cargos efetivos e cargos em comissão. Hoje, para você ter uma ideia, na Câmara existem 6 cargos ao todo. Destes, 33 são efetivos, ou seja, pessoas que passaram em concurso, e 73 são pessoas de cargos em confiança. Para o Ministério Público e para a Procuradoria do Trabalho, esse número é exorbitante, é mais que o dobro de comissionados para cargo efetivo. Eles chamaram a mesa executiva e tiveram um comprometimento do presidente, Maurício Silva, de que a Controladoria vai analisar uma forma de reduzir esses cargos.
talvez não seja nem tanto reduzir os cargos em comissão, seria contratar mais efetivos, né, para melhorar a infraestrutura da casa. Até conversava pelo Jornal da Manhã em outra semana com o vereador Maurício Silva, falava da vontade de, a partir do ano que vem, sim, com a casa estruturada, a reforma administrativa que houve, questão da readequação dos comissionados, a criação do quarto assessor, enfim, pegar e criar mais cargos na Câmara através de concurso público. É uma questão aí do Ministério Público que tem de ser batido, mas também a estrutura da Câmara Municipal não pode ser comprometida para atender a população. Perfeitamente. Não é a questão de tirar os cargos comissionados, mas de que esses cargos comissionados se transformem em cargos efetivos. E que seja aberto concurso, pessoas capacitadas possam exercer esses cargos. Não que acontece às vezes, não estou dizendo que isso aconteça na Câmara, mas eventualmente pode acontecer de pessoas não tão habilitadas ocupando cargos importantes na Câmara. Isso, Ismael. E o prazo para que a mesa executiva apresente um projeto, um projeto para resolver essa situação vai até 9 de janeiro. Vamos acompanhar a sequência desses fatos. Esses foram os destaques desse bloco e no próximo vamos falar com o coordenador geral do DCE, Joel Oliveira, sobre o Dia Mundial de Combate à Corrupção. É um instante só, a gente volta já. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com e na sequência dos destaques dessa semana, recebemos hoje o coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da UEPG, Joel Oliveira. Boa noite, Joel. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. Todos os telespectadores. Bom, o Joel está aqui com a gente hoje para falar a respeito da ideia da mobilização que aconteceu durante toda esta semana aqui em Ponta Grossa, da Semana de Combate à Corrupção. É um mal aí que assola vários pontos do poder executivo, poder legislativo, inclusive do judiciário e realmente no dia a dia também, né, Joel, da própria sociedade, porque o político ou o gestor público, ele só é corrupto porque a sociedade também é corrupta, né? Eu não sei se esse é o entendimento que vocês têm. Gostaria que você falasse a respeito dessa iniciativa. Então, essa iniciativa ela partiu de uma convenção da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, e nessa convenção então foi definido essa semana de combate à corrupção, uma semana internacional, né? Internacional. Semana internacional de combate à corrupção, e todos os países aí signatários, os países que assinaram essa convenção, se organizaram, se comprometeram, né, em estar desenvolvendo ações aí para esse combate então a todas as formas de corrupção. E como você bem disse, a corrupção ela não é, digamos, um privilégio só do poder público, né, digamos, da administração pública. Ela está incutida também aí no próprio judiciário, né, no legislativo, no executivo e também na vida de muitas pessoas. Né, uma questão cultural que, obviamente, né, eu acredito que não é uma questão cultural do Brasil, né, isso é uma questão, um problema mundial, né, justamente aí a gente vem com essa semana internacional tentando trazer o debate, trazer a população como um todo para o debate, né, para o entendimento do que é essa corrupção, né, o que pode ser feito, né, o que cada cidadão pode fazer efetivamente para combater, aí, para pelo menos minimizar, né, os efeitos negativos aí da corrupção como um todo. Pois é, e essa mobilização aqui em Ponta Grossa, feita pelo DCE, com o apoio da CPG em conjunto. Isso, na verdade o movimento estudantil, né, na história do Brasil, aqui pegando o nosso contexto, é um movimento de vanguarda aí em todos os sentidos de políticas públicas, né, de políticas sociais e mudanças, de evolução, né, um movimento de vanguarda nesse sentido. Né, nós tivemos aí o processo pela redemocratização do país, partindo aí de movimentos, né, de estudantes, a própria retirada aí de um presidente, o impeachment de um presidente foi através também de movimentos de estudantes, né, e agora aí um movimento contra a corrupção não seria diferente. Então nós estamos organizando através do Diretório Central dos Estudantes da UEPG, né, em parceria com a CPG também, né, que tem o próprio Observatório Social, o Conselho de Entidades, né, várias outras entidades agregadas. Temos sindicatos aqui em Ponta Grossa também, a Associação de Moradores. Então, várias entidades, vários movimentos sociais, né, participando desse protesto, né, dessa mobilização contra a corrupção. Nesse sentido, foram organizadas várias atividades, né, para marcar esse dia. Na verdade, é a semana toda de atividades. A proposta é que cada organização trabalhe aí no seu campo de atuação
promovendo palestras, promovendo debates, né, discutindo a questão da corrupção como um todo, né, desde lá uma associação de moradores, um sindicato trabalha aí com os seus associados, e nós, no Movimento Estudantil, organizamos na UEPG também, né, a Rádio Resistência, né, com parceria com o curso de jornalismo, esse debate com a comunidade acadêmica, né, trazendo todos os estudantes para o debate, né, e aí organizando ações, né, que possam combater esse mal aí que assola toda a sociedade. O marco desse movimento, né, da Semana Internacional de Combate à Corrupção, é justamente no dia de hoje, né, sexta-feira, pela manhã, que teve o protesto, né, no Calçadão, que é um protesto simbólico, né, com vassouras, que seria a ideia, né, o simbologismo, a simbologia de varrer a corrupção. Né? Então, qual que foi a proposta? A proposta foi distribuir para a população como um todo manchetes de jornais, né, algo que a gente vê diariamente aí no cotidiano, nos jornais, saindo denúncias aí de corrupção, fatos comprovados de corrupção, divulgar para a população, então, essas manchetes, né, e após isso fazer a varredura dessa corrupção, né, simbolizando, obviamente, né, o fim da corrupção. É isso que a gente espera. A gente vê no contexto, eu sou também professor de História, né, sou acadêmico agora do 4º ano de Direito, mas também sou professor de História, né, formado em História pela UEPG, e a gente vê que historicamente no Brasil, nós tivemos vários avanços através da pressão e mobilização dos movimentos sociais. Nós pegamos um último exemplo aqui que todos os telespectadores têm essa consciência, essa noção, porque é algo recente, a questão do projeto Ficha Limpa, né, que é um projeto fruto da mobilização popular, né, de iniciativa popular, é um projeto de iniciativa popular, né, que visa então combater a candidatura aí que os candidatos que têm algum processo na justiça transitado e julgado, né, têm essa possibilidade de assumir, né, efetivamente esses cargos. Joel, na tua opinião, a gente conhece um pouco da tua história, você já esteve à frente de outros movimentos aqui em Ponta Grossa, liderando os estudantes, tanto na questão da tarifa do ônibus, e em outras questões também, questões ambientais, né, como do aterro, enfim. O DCE tem se mostrado muito ativo aqui em Ponta Grossa. E, ao que me parece, eu não estou recordado, em anos anteriores não houve uma mobilização assim, um tanto quanto sistemática em relação ao Dia Internacional da Corrupção, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa semana. Vocês conseguiram chegar no objetivo, ou pelo menos despertar um pouco a consciência da população para esse tema? Na verdade, nós consideramos, enquanto movimento social pelo DCE, né, que o DCE também não deixa de ser um movimento social, que a participação ativa, a mobilização ativa que o DCE tem na sociedade já é um combate diário à corrupção. Né, porque a gente não precisa necessariamente de um dia para combater a corrupção, a gente tem que combater a corrupção todos os dias. Né, é isso que o DCE, enquanto movimento social, e os demais movimentos, nós criamos em 2009, né, para vocês terem uma ideia, o Fórum Social em Defesa de Políticas Públicas aqui em Ponta Grossa. O que esse fórum representa? Agregou a esse fórum o Movimento Cidadão, né, que é um movimento que luta ainda pela questão do transporte, né, um transporte digno por um valor justo, movimentos sociais como sindicatos, associações de moradores, né, várias outras entidades representativas, né, discutindo políticas públicas para a cidade de Ponta Grossa. Nessa discussão de políticas públicas, é o bom encaminhamento também que essas políticas públicas têm, né, no contexto da população. É o caso que foi discutido hoje aqui no programa Doc.com, a questão da saúde. Né? A questão da saúde, ela sendo mal gerenciada, né, é um problema que muitas vezes quer dizer sim um resultado, que muitas vezes quer dizer que houve corrupção até aquele momento. Né? Eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação. Eu estou falando que se houve um problema de gerenciamento, né, houve um problema de gerenciamento, alguém não cumpriu a parte, como citou aqui o vereador Laco, alguém não cumpriu a sua parte, o que está acontecendo? É um problema que pode ser, sim, uma questão de corrupção. A gente conseguiu, com esse movimento também, com o Fórum Social em Defesa de Políticas Públicas, a abertura de 3 CPIs na Câmara Municipal. Nós pressionamos lá os vereadores no dia da primeira sessão desse mandato, né, dessa legislatura, e nós conseguimos a criação de 3 CPIs, né, frutos de mobilizações das entidades sociais. Né. Essas CPIs fizeram o seu trabalho, inclusive a CPI do transporte teve uma participação popular bastante interessante, né, só que até agora a gente não vê um resultado prático em relação a isso. O próprio Ministério Público, que foram encaminhadas essas ações na questão do transporte, ainda não tomou uma medida satisfatória, né, como resposta para a população. A gente pega, por exemplo, a questão do desvio da Câmara de 2,3 milhões, né, fazendo aniversário novamente, e cadê a devolução desse dinheiro para os cofres públicos? Até agora nada. Né? Até agora nada. Então, a nossa participação... No sequer o suspeito está preso. Exatamente, o suspeito... Né, até suspeito não, acusado já condenado, né? Comprovado. Já está condenado há mais de 8 anos. Réu confesso. E está em liberdade, gozando a praia de Balneário Camboriú. Exatamente. E nós com esse prejuízo de 2,3 milhões. Né? Sem dúvida. Então, isso é inadmissível. Então, o que a gente combate, o que a gente busca, né? Respondendo aí a pergunta do Ismael em relação aos outros anos. No nosso
cotidiano, no nosso dia a dia, né, a gente busca essas ações de combate à corrupção, né, primando aí, né, tendo como objetivo uma política pública levada a sério. Né, a gente é contra também, enquanto movimento social, essa questão do profissionalismo das cadeiras políticas, né, dos mandatos. Né. Muitos políticos, ou se não for, dá para a gente afirmar tranquilamente, a maioria deles, né, tem a carreira política como uma profissão. Né? A gente pega, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, os nossos 3 deputados estaduais. Né? Nós tínhamos 4 deputados, hoje temos 3. Apenas 3 que representam a cidade de Ponta Grossa e com mais de 300 mil habitantes. Os 3 deputados estaduais são pré-candidatos a prefeito. Né? Qual que é a questão da representatividade que a gente tem no Estado? Por que os 3 candidatos, já que estão representando nossa cidade lá na Assembleia Legislativa, querem sair como candidato a prefeito? Então vocês reparem, né, quem tá assistindo também, que a campanha aqui não é contra um ou outro A, B ou C candidato. Né? A campanha é contra a forma que é colocada a administração pública, né, como sendo uma profissão perpétua, né? Porque a gente vê aí a questão dos sobrenomes, a gente pega o nosso governador, por exemplo, é filho do ex-governador. Né? Então é isso que a gente tenta combater, conscientizar a população, que a gente precisa de renovação. Passa também pela reforma política mesmo do país, né? Que, enfim, os movimentos sociais também lutam nessa trincheira aí, não é mesmo, João? Sem dúvida, sem dúvida. A gente considera, né, uma frase bastante conhecida, que muitas vezes já virou clichê, chavão, mas a gente gosta de repetir, porque dá o impacto realmente que a gente entende enquanto análise de política, é que os políticos como um todo, né, e as fraldas das crianças, elas devem ser trocadas constantemente pelo mesmo motivo. Né, pelo mesmo motivo. Então a gente imagina que sempre tem que ter a renovação. E eu não estou aqui defendendo um candidato ou outro, né, eu estou defendendo o processo como um todo, que você trocando, você acaba acabando ou minimizando os vícios, né, que tem dentro desse processo. Né, é isso que a gente espera, então, enquanto movimento social, com esse ato de hoje, né, essa simbologia desse ato de hoje de varrer a corrupção. Não é um ato isolado, né, o próprio Ismael comentou, o Eduardo também, em relação a atuação do DCE, né, ao longo do tempo. A gente espera continuar com esse processo, até porque ano que vem, né, o ano de 2012, é um ano eleitoral. Então, o que a gente espera fazer enquanto DCE, enquanto gestão? Pressionar todos os pré-candidatos, né, até então candidatos, para que assumam compromissos com políticas públicas. Né? Não é apenas propor, eu vou já vem sendo feito isso pelo DCE, né? Tanto pelo DCE como pelo Síndico do EPG, já tem em outras eleições chegado nos candidatos e feito, inclusive, assinar cartas de compromisso. Cartas de compromisso, é bem isso que a gente espera, que não é só aquela questão de promessa de campanha, né? É algo mais efetivo, um compromisso. Por exemplo, só para citar um exemplo bastante emblemático aqui, ano que vem, o ano de 2012, é o ano de encerramento do contrato de concessão, né, da empresa aqui de Ponta Grossa, o transporte público, que presta esse serviço, com a prefeitura. Né? O ano que vence 10 anos de contrato, ele pode ser renovado automaticamente por mais 10 anos. É um momento para discutir. Sem dúvida, é um momento totalmente ano oportuno. Eleitoral também, ano eleitoral, quais as propostas, né? Isso. E a gente vê, só para finalizar essa questão da corrupção, né, até uma das questões é que seriam as vassouras, então a gente faria o protesto com vassouras, né, hoje, de 500 vassouras lá verde e amarelo. Né, a gente exigiu, obviamente, que no governo federal tem corrupção, a gente tem que combater sim, a gente não é favorável a nenhum tipo de corrupção. A gente tem que combater lá o governo federal, inclusive está caindo o ministro, né, todo dia cai um ministro. Né? Só que o que a gente busca trazer para esse debate aqui também, em Ponta Grossa, é a corrupção que acontece aqui, como a gente citou o exemplo da Câmara Municipal de Vereadores, o desvio lá de 2,3 milhões, o dossiê, né, a CPI do dossiê da Ronda, várias denúncias de irregularidades na Prefeitura em relação à obra superfaturada, à contratação irregular, né, o que tem sendo feito? Na questão do Estado também, os diários secretos, né, da Assembleia Legislativa, o que vem sendo feito? Então a gente quer trazer esse debate e ampliar esse debate, né, para toda a população, em relação à nossa realidade específica, né, não perdendo de vista, obviamente, o contexto nacional, né, mas buscando uma conscientização. Ah, sim, trazendo para cá, né? Sem trazendo para cá. E esse há de se destacar também, a gente do programa Doc.com, a iniciativa de levar à população essa discussão, porque a pessoa, no senso comum, todo político é corrupto, todo político é ladrão. Não é bem assim, existem casos, né, que a gente vê e que é um problema internacional também, senão não seria uma semana de combate à corrupção até feita pela ONU, mas levar essa discussão e um espaço para que refletir mesmo, para cobrar e aqueles políticos corruptos, sim, sejam punidos. Deixar espaço para quem quer trabalhar. Sem dúvida. A gente prima, então, para a população perceber essa questão da corrupção, é primeiro estar lendo os jornais, estar acompanhando o que acontece no seu dia a dia. É estar participando da vida social, participando dos espaços públicos dos jornais também, né, se manifestando, ficando de olho muito aberto em relação a esses políticos de carreira, né, que não é crítica em relação a um político, um vereador, ou um prefeito, ou um deputado.
a todos esses políticos de carreira. Né? Por que a política tem que ser vista como uma carreira? Né? Por que o vô foi governador, o filho tem que ser e o neto tem que ser? Né? A gente tem que renovar a política tem que ter uma participação popular. Né? E se a gente pega o próprio texto da Constituição da República do Brasil, né, lá em seu artigo 1º, ele coloca que todo poder emana do povo. Né? E o povo tem que saber desse poder que ele tem. Né? Porque ele tem que exercer esse poder no dia a dia, né? No exercício de cidadania. Né? Isso não é só um clichê, um chavão, palavras bonitas. Como que a gente consegue mudar efetivamente essa realidade? Através da união. Né? Esse ato contra a corrupção é um marco na questão da conscientização popular, né, para que fique de olho no que está acontecendo nessa cidade e pressione, né, para que as coisas mudem, efetivamente mudem. Ok, Joel, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa DOC.com, parabenizar pela articulação DCE, a CPG, por essa semana de combate à corrupção e desejar aí boa sorte na sequência das ações. Eu agradeço muito pelo convite, Ismael, Eduardo, tá? Sempre assisto, né, o programa DOC.com e gostaria de deixar o DCE, enquanto entidade de movimento social, à disposição de toda a população de Ponta Grossa, quiser discutir, quiser agregar, né, quiser trazer o debate, nós estamos sempre à disposição. Ok, depois dessa conversa com o Joel Oliveira, coordenador-geral do DCE, falando sobre a Semana de Combate à Corrupção, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência com o vereador Valfredo Laco Zazio, que vai falar sobre o relatório da CEI da Saúde. É um instante só, não saia daí. Jornalismo, DOC.com, jornalismo de alto nível. Estamos apresentando DOC.com. Voltamos a apresentar DOC.com. Estamos de volta com o programa DOC.com. Entrevistamos agora o vereador Valfredo Laco Zazio, relator da CEI, da Comissão Especial de Investigação da Saúde, entregou o relatório recentemente na Câmara Municipal. Ele vai expor os pontos desse trabalho, que perdurou alguns meses na Câmara Municipal, e uma área em que a demanda, as solicitações por melhorias da população, talvez seja a de maior procura aí pela população. Bem, primeiramente, boa noite, vereador, e vamos falar da CEI da Saúde. Boa noite mais uma vez com vocês, com quem nos assiste, com quem nos ouve. E é um prazer conversar mais um pouquinho nosso trabalho parlamentar aí, até porque nós temos muita responsabilidade enquanto agente político, enquanto vereador e buscando fazer o melhor por Ponta Grossa, em especial nesse instante aqui, para falarmos aí do mal que assola Ponta Grossa aí, que assola a classe média baixa, classe mais pobre, e que depende bastante das ações do poder público. Pois é, alguns resultados foram alcançados e eu lembro que quando foi entregue o relatório na Câmara Municipal, falava-se de falta de gestão. A principal conclusão que chegou com esse trabalho foi essa falta de gestão. É isso mesmo, vereador? Na verdade, é um conjunto de fatores que levam você a fazer uma investigação em que a Câmara foi motivada por algumas situações. E até porque nós usamos a comissão especial, na verdade, temos que fazer um trabalho permanente de fiscalização em cima do gasto e da gestão pública de um modo geral. E quando nos envolvemos em nome da comissão especial enquanto relator, havia muitas reclamações por parte da comunidade, órgãos de comunicação, citando algumas fases negativas do processo aí, da falta de gerenciamento, da falta de material humano, enfim, da disposição como um todo, da estrutura da prefeitura, que deveria ser mais focada para atender a nossa comunidade. Na verdade, então, nós, em nome da comissão especial, que éramos em 5 vereadores, a gente buscou algumas alternativas, buscou algumas entrevistas, alguns depoimentos, e acabou fazendo um relatório aí, e que terminou aí, na nossa opinião aí, talvez de grande parte dos vereadores, da comunidade, na questão de gerenciamento do gasto público, da falta de determinação, enfim, o município e a Câmara especialmente, sempre digo, deu todas as ferramentas para que o Poder Executivo tivesse a condição necessária de fazer um bom encaminhamento nos órgãos de apoio à saúde pública. Quiseram o recurso, dotação orçamentária, nós concedemos. Quiseram mudar a máquina administrativa, mais cargos comissionados, a Câmara deu todos os avais necessários para que realmente o poder público não tivesse queixas da Câmara
quando iniciou um novo processo de uma nova gestão administrativa. Então, a Câmara não interferiu nas nomeações de departamentos, diretores, secretários. Entendo que a Câmara poderia ter gestionado em algumas situações como um órgão de apoio ao Poder Executivo. Então, a Câmara nunca se envolveu nessas nomeações e nessa questão, assim, na parte administrativa. O que nós queríamos e fizemos era que o Poder Público tivesse bastante determinação através de seus órgãos públicos. E digo até como exemplo, por exemplo, aqui nesse instante, em que quando entrevistamos alguém do pronto-socorro, se havia uma boa relação, direção de pronto-socorro com o ex-secretário de saúde e o ex-superintendente, o cara disse para nós publicamente, está no lado da Câmara, que não havia diálogo entre o órgão maior do pronto-socorro, que era o gerenciamento, a direção, e quem comandava naquele instante como secretário de saúde. Então, coisas assim que nos aborreceram bastante. E, então, a questão da mudança da gestão era muito importante. Então, você vê que a porta de entrada hoje do paciente era o pronto-socorro. E se não havia essa sintonia administrativa, desse gerenciamento, no escalonamento de responsabilidades, fica muito difícil ao poder público e ao cidadão, especialmente, aí, ser bem atendido. Sim, porque o pronto-socorro ali, a população, em caso de urgência e emergência, é ali. E daí, se não tem a cooperação administrativa, o diálogo entre a direção do hospital e o secretário, a Secretaria de Saúde, fica, no mínimo, complicado de se trabalhar. Na verdade, eu entendo que eu que acompanho há muito tempo a questão do pronto-socorro, porque começou comigo o pronto-socorro lá no meu primeiro mandato de vereador ainda, que nós assumimos o poder público, enquanto vereador, enquanto Câmara Municipal, ele veio com uma peça de salvação para o pronto-socorro. E ele foi mudar a finalidade, ele acabou vendo um postão de saúde no centro. Deveria ser para urgências e emergências, e acabou virando o quê? Um grande posto de saúde. Porque, na verdade, deveria ter o quê? Nós tínhamos no bairro os postos de saúde, onde deveria ficar a população. E fazia a triagem na comunidade, nos bairros, e o encaminhamento ao pronto-socorro para situações mais emergenciais, que seria urgência e emergência. Isso nunca aconteceu no pronto-socorro, ou seja, já começou no final da gestão de Pedro Vosgrau Filho, na década de 90, começou de forma equivocada e vem até hoje, até os dias de hoje, de forma equivocada. Vereador, nesse sentido, há uma observação que eu acho que é pertinente a gente colocar aqui, porque sempre foi dito que a população prefere ir no pronto-socorro, a população não vai nos postinhos de saúde dos bairros, e daí quase que se coloca a culpa na população que está doente, que precisa de atendimento, e não ir até o local adequado. Mas eu acho que um detalhe que é importante a gente comentar também, e não sei se na sede de saúde foi abordado exatamente esse aspecto, é a falta de resolutividade dos postinhos. As pessoas acabam indo no pronto-socorro porque lá chega e resolve o problema, na maioria das vezes. E é o que acaba causando esse congestionamento do pronto-socorro. Mas é que ele foi inaugurado de forma equivocada. Ele foi inaugurado de forma equivocada, afinal, no primeiro mandato do atual prefeito de hoje, para fazer o sucessor na época da campanha. E fez-se muita mídia em cima e mudou-se a mentalidade da população, como se fosse uma referência maior. E isso que aconteceu lá atrás, anos atrás, que nós tínhamos no bairro o compromisso do atendimento médico, de enfermagem, até de odontológico, e o contratado para exercer atividade profissional, que devia trabalhar 4 horas, trabalhava 1 hora e meia, 40 minutos. Exatamente. Ou seja, já vinha de forma equivocada e a população sabia que tinha a estrutura administrativa, mas não tinha o material humano à disposição. E quando você fica doente, onde é que você vai? Daí a grande procura. Aonde é uma referência maior. Então ele foi inaugurado de uma forma equivocada, até porque virou uma referência na época e transfere hoje a responsabilidade para a população de forma equivocada. Se hoje, se ficasse no bairro hoje o atendimento posto de saúde, seria uma maravilha, porque não se perde o tempo com o deslocamento dessa família, correto? Então, vereador, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, voltamos com essa conversa com o vereador Valfredo Lacudzazo, falando da CEI da saúde. É um minuto só, não perca. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com.
Voltamos com o programa Doc.com na continuidade da entrevista com o vereador Valfredo Lacuzzato, que foi o relator da SEI da Saúde na Câmara Municipal. Bem, vereador, nós falamos de alguns pontos em que foram identificados problemas de gestão na área da saúde. O senhor falava da questão dos comissionados no bloco anterior, que custam aí cerca de R$200 mil para os cofres públicos, para manter essa estrutura que faz a parte administrativa da Secretaria de Saúde. E que alguns deles foi constatado que não cumprem, na sua totalidade, enfim, a jornada de trabalho. Em relação aos médicos que atendem no pronto-socorro, nos postos de saúde, no hospital da criança, enfim, que atendem pelo SUS, que são pagos pelo município. Foi detectado algum problema nesse sentido de jornada de trabalho? Você veja que nós temos no município servidores efetivos, né, que são os médicos concursados, e que é uma dificuldade muito grande a contratação, até por aquilo que eles não ganham. Deveria se remunerar um pouquinho melhor. Não só os médicos também, a odontologia, os farmacêuticos, os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, ou seja... Os profissionais estão fugindo hoje do setor público por causa da remuneração baixa. A remuneração é muito baixa. Acaba indo para o setor privado. E o que acontece? Tem médicos aí, e médico que foi constatado que tem 3, 4, até 5 empregos, minha gente. Tem profissionais que fazem por dia aí mais de 100 consultas dia. Você imagine, todo dia você fazendo 100 consultas diárias. E tem um milagre aí, né, vereador? 70 horas por dia, alguma coisa assim, né? Então você veja, e acabamos aí observando, por exemplo, aí, médicos aí trabalhando no papel. No papel, né? No papel. Mas na 24 horas por dia, vezes 30 dias. O mês inteiro de plantão. No papel, mas na prática é bem difícil. Então, o que acontece? Então, você vê, são situações que a gente acabou observando e lamentamos aqui, por exemplo, veja bem, tanta coisa podia ser dita e ser feita nesse instante aqui, e parece que o que nós dizemos na Câmara não tem muito eco, não tem muita voz no Poder Executivo, até porque parece que não dão bola para aquilo que a Câmara acaba fazendo ou quer fazer também. Então, nós também observamos que alguns médicos não cumprem, ou não cumpriam a sua jornada de trabalho. Pedimos olerites, pedimos folha de pagamento, pedimos locais de trabalho, sabe? Pedimos quem fiscalizava esses médicos, ou seja, você estabeleceu um cartão ponto para que assim fosse feito, mas não veio para nós os cartões pontos. Parece que vinham para uma proteção para determinadas situações e se discursava de uma maneira e se agia de outra maneira. Sim. Então, realmente, observamos isso aí. Há que se diga também dos terceirizados, que pode entrar no pronto-socorro, da questão do hospital infantil também, que foi feito muitas contratações, e algumas, acho eu, até de forma equivocada, sabe? Porque você acaba observando que quem trabalhava lá é o mesmo profissional dia e noite. Isso causa um desgaste, acaba pouca produção, acaba tendo pouca qualidade. Vereador, queria tocar num ponto em que a gente vê muitas terceirizações de serviços, até mesmo por conta da dificuldade que o município encontra para contratar esses profissionais de forma efetiva, através de concurso. Muitos concursos abrem e não têm interessados. A solução que está se encontrando é a terceirização. A SEI investigou esses contratos terceirizados? Como que eles estão? Você vê o seguinte, esses contratos que a Câmara pediu desde 2005 até 2011, a grande parte, não veio para nós, não veio para nós 10%. Não veio 10%. Faltou um pouco de colaboração. E outra coisa, o que acontece, em alguns depoimentos que tivemos na Câmara, se contratava um fiscal de contrato de forma aleatória. O cara ia saber que era fiscal de contrato, depois estava já em vigência o contrato, e acabava vindo para o fiscal assinar um contrato lá de execução de serviço, o cara não tinha nem afinidade com a área de saúde. Entendi. O cara não era afim da área de saúde e vinha para ele o quê? Você assina como fiscal do processo. Ou seja, existia um profissional dentro de determinado local da saúde que era designado para relatar o que acontece? Nem informar nada. Nós, vereadores, talvez não fôssemos tão competentes quanto deveríamos ser na questão da fiscalização. Uma coisa bem clara aqui. Eu entendo que essa Câmara não é melhor ainda hoje na fiscalização, porque nós temos dificuldade hoje de fiscalização com falta de material humano para a Câmara também.
Porque você veja bem, eu tinha no meu poder, enquanto relator da comissão, tudo caía na minha mão. Eu diria que eu devia ter na minha mão uns 15 mil coisas a serem observados. Desde os terceirizados. E qual era a estrutura que o senhor tinha para fazer esse trabalho? Na verdade, a Câmara hoje, ela, com a questão do Ministério Público também, que eu acho que ele peca um pouco, ao querer enxugar demais a Câmara tem que ser cada dia mais competente, mais eficiente, mas precisamos ter, com a nossa experiência, pagar melhor nossos funcionários e ter gente capacitada em cima disso aqui. Porque se você não paga bem, você não tem muita qualidade. E eu tinha que fazer o trabalho de relator da comissão especial, eu deixando de tudo a minha vida profissional, que não estou lá para isso, mas da minha vida parlamentar, e ficar sábado, domingo e feriados, folhando, comendo, documento, para não chegar a lugar nenhum. Ou seja, houve dificuldade bastante na nossa análise documental. Mas o que observamos verdadeiramente é que o município acaba negando fogo nas informações também. E a Câmara, além disso, ainda tem uma falta de estrutura para avaliar essa documentação Então, que o que acontece? Ficava na nossa mão para fazer tudo isso, você reiterava um documento, reiterava o segundo documento, e acabava não chegando, e venceu o prazo da nossa comissão especial também. Perfeito. Essa é uma constatação interessante do vereador, porque assim como aconteceu com a SEI da Saúde, pode acontecer com todas as outras comissões. Eu diria que nós hoje, Poder Público e Câmara Municipal, precisamos de material humano à disposição das comissões especiais. Porque a função principal do vereador hoje, além de fazer a parte legislativa, é fazer a parte fiscalizatória. E diria mais ainda, nós não temos mais a comunicação que tínhamos na questão orçamentária Câmara e Executivo. Isso foi abolido. Não lembro em que época, mas nós tínhamos uma condição anterior de abrir o orçamento do Poder Executivo na Câmara Municipal. Isso não se tem mais. Ou seja, falta transparência aí. A Câmara está cada dia, diria, com todo respeito aos demais parlamentares, que nós admiramos bastante, ela tem grandes vereadores, inclusive na comissão especial, tinha lá o Alessandro, o Júlio Quille, o Jorge, o Zé, que assim por diante, mas, como disse, faltou para nós um pouco de estrutura administrativa para que pudesse realmente ter um foco maior de dedicação. Então, nós esperamos que o Poder Público, através do Ministério Público, quem sabe, interfira de uma outra maneira e o Poder Executivo acabe cedendo e manda as informações necessárias, que parte do nosso relatório é justamente isso, encaminhar ao Ministério Público e que ele requisite algumas Esse relatório já foi enviado para o Ministério Público? Nós encaminhamos à presidência da Câmara e que ele teria competência em encaminhar ao Ministério Público. E o Executivo também foi enviado? Não mandamos ao Executivo. Até porque lá onde estão... Não há razão de tudo isso aqui. Então, nós visitamos o Poder Executivo e contamos o que estava acontecendo na questão do material humano, na questão do gasto público, do desvio de funcionário administrativo, desvio de função administrativa nos postos de saúde, a questão da falta de gerenciamento. E realmente isso acabou sendo notificado ao Poder Executivo num diálogo aberto. Agora, repito, é muito fácil discursar. A prática é bem diferente, minha gente. Vereador, a questão da saúde, né, os problemas que a população enfrenta nessa área, não é uma realidade só aqui de Ponta Grossa, certamente aí em grandes municípios principalmente, até mesmo nos pequenos, os investimentos eles não são a contento da demanda que se tem nessa área. Mas qual seria a solução, ou pelo menos uma solução paliativa para melhorar esse atendimento prestado à população que tanto anseia por melhorias nessa área? Veja bem, nós entendemos o seguinte, da área de saúde, eu que sou cirurgião dentista, sou odontólogo e vivo Câmara Municipal há tanto tempo, eu acho que o dinheiro tem, na minha opinião, em Ponta Grossa, a contento. A questão de gerenciamento, a questão de gestão. A questão de fazer o seguinte, cada um cumprir com o seu papel. O profissional contratado ficar lá no posto de saúde às 4 horas dele, o PSF às suas 8 horas, os enfermeiros a hora determinada, né? E assim por diante. E alguém gerenciando todo esse processo e remunerando a contento. Vereador, tem um ponto aí que também, quando o senhor fala cada um cumpra com a sua função, tem uma questão de prioridades de cada poder, né? Estado, município e União. E parece que tem algum probleminha aqui em Ponta Grossa. Por exemplo, o Hospital Municipal deveria ser gerido pelo Estado, e não é. Sim. Agora, mas tudo bem, é questão de você enxergar o quadro. É questão, como você veja bem, o discurso parece-me que querem tirar suas responsabilidades hoje.
Olha, eu jogo para você, você joga para lá e assim por diante. E quem está no fogo é a população. Perfeitamente. Agora, você se elegeu para quê? Eu pergunto hoje. Você se elegeu prefeito, secretário, vereador, para quê? Para ter um bom desempenho. Para ter uma obrigação de fazer um grande gerenciamento da máquina pública. Agora, me parece que querem o quê? Tirar as atribuições de suas competências e jogar para outras competências, que é mais fácil. É muito mais fácil você fazer isso. Olha, a atribuição não é minha. Entendo que hoje, por exemplo, em que pese eu votei a favor da transferência do pronto-socorro para a universidade, mas votei contrariado e falei isso na tribuna da Câmara. Que eu gostaria que o atual executivo hoje, que se elegeu prefeito com a sua equipe administrativa, que fizesse esse papel. Ou seja, não é mais comigo, agora é com o Estado. E esse convênio que acabou sendo... Acabou não prosperando. Você veja, então, nós estávamos certo ao discursarmos lá atrás que não gostaríamos que fosse assim. Nada contra lá, o reitor, o companheiro, sem dúvida. Nada contra o pessoal da FAUPG lá, nada contra. Nós estamos discutindo a questão para a qual você foi guindada a condição de executivo, vereador e secretários. Exercer um grande papel que você tem na mão, e não para tirar atribuição. Eu acho que essa é a opinião nossa aqui. Bem, vereador, a gente chegou ao final da nossa entrevista. O assunto sobre saúde certamente rende um programa inteiro, mas temos o nosso tempo ali esgotando. Eu gostaria de agradecer a sua presença e também acompanhar, de repente, o Ministério Público acatando, solucionando algumas dessas questões apontadas pelo relatório. Chamar o senhor aqui também para falar a respeito. O que nós gostaríamos que acontecesse talvez seja um sonho. Né? Um sonho, porque nós que temos a maturidade, da idade, a experiência da profissão odontológica, a profissão do mandato de vereador, tudo, nós temos um sonho, e um sonho determinado, que são nossas causas. Né? E essa causa é uma causa muito importantíssima, uma causa muito nobre. Porque quando dá dor de barriga, você tem que pedir socorro para alguém. E eu espero que essa causa da saúde pública, ela seja num espaço muito tempo muito resolvido. E que não se discurse mais que o Brasil inteiro está assim. Vamos mudar esse discurso. E vamos trabalhar um pouquinho mais, com mais efetividade, com mudando mais competência. Aqui, né? Mudando aqui. Dinheiro temos material humano. Eu acho que o caminho está certo. Agora, temos que trabalhar um pouco mais. Cumprir com o expediente um pouquinho mais. Eu acho que aí o caminho está certo. Ok, vereador. Obrigado mais uma vez. E agora, depois dessa conversa, dessa entrevista com o vereador Valfredo Laco dos Aços, você fica com os destaques da agenda cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural. Neste sábado, a banda Stray sobe ao palco do Bola 13 para mais uma noite de rock and roll. No República, a noite de amanhã será de sertanejo universitário, com a dupla Fábio Rocha e Adriano. Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente ao preço de R$20. É a Violada VIP no República Acústico. Por hoje é só. Um bom final de semana para você. Agenda Cultural. Bem, depois das atrações culturais divulgadas aí pelo jornalista Ismael de Freitas, encerramos o programa Doc.com de hoje. Para quem quiser rever o nosso programa, o Doc.com está disponível no site do Jornal da Manhã, no www.jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, no www.plantãodacidade.com.br. Confira também o nosso canal direto no YouTube, no youtube.com/programa-doccom. E para você enviar suas críticas e sugestões, basta escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.